Eu quero dividir com você uma experiência pessoal que talvez vai fazer você enxergar a sua vida, a sua capacidade, a sua experiência de uma outra forma. Você já se pegou olhando para se autodescrevendo e se olhando, e sempre que faz isso, você se coloca no lado pejorativo, no lado diminutivo, naquele lado que aparece só os defeitos e não as qualidades, naquele lado que a gente sempre fica na falta. Parece que tudo que a gente fez não tem relevância, ou que às vezes um fato da nossa vida que não deu certo, que não deu quando esperado, acaba nos remetendo exatamente para aquele lugar de fracasso, de medo, de novo comigo. Quero dividir essa experiência pessoal, porque para mim ela foi muito forte, foi uma virada de chave. E eu acredito que possa auxiliar também no seu caminho, na sua trajetória, na sua experiência de vida. Como eu falei nos vídeos anteriores, quando eu cheguei aqui na Itália, o meu processo que estava teoricamente conferido e garantido, meu processo de cidadania, ele foi barrado por um decreto nacional, né? O decreto do Tajani, que embargou todos os processos de cidadania italiana, e o meu foi um deles. E no meio de toda essa experiência tiveram várias demandas que não são tão parecidas quanto a do Brasil. E como você sabe, né, aqui a gente tem uma moeda que é o euro, que custa 6 vezes mais do que o valor do real. E por mais que nós tivéssemos vindo preparados para aguentar um ano, se nada desse certo, até um ano a gente tinha uma estrutura para poder se manter. Nós sabíamos que 8 meses era começava a ficar desconfortável e a partir dali ia ficar com os custos, né? Literalmente com a corda no pescoço, né? Nós íamos começar a sentir muito e íamos esgotar o que a gente tinha planejado. E nós tivemos algumas dificuldades no começo, porque o Natan veio, né, em outubro aqui para a Itália. Quando foi dezembro, ele chegou dia 16 de outubro, encaminhou o processo dele. Em 19 de dezembro, ele conseguiu o processo dele de cidadania, ele já era reconhecido cidadão italiano. Eu encaminhei minha documentação em novembro, março, eu cheguei aqui dia 3 de março, dia 4 encaminhei minha documentação, enfim, comecei o processo. E no dia 28 baixou um decreto, divulgado dia 28, com data retroativa do dia 27, e que paralisou meu processo. Nesse meio tempo, o Natan já estava mandando currículos, né? De janeiro, ele começou já a mandar os currículos, e ele via que as pessoas não chamavam ele para trabalhar. E aí ele se deu conta que tinha que estar no padrão europeu os currículos. Aí ele trocou o currículo dele, mandou para o padrão europeu. E assim foi com grandes dificuldades. As pessoas aqui não contratavam, ele fazia entrevista, mas quando ele chegava assim no ponto, você tem carro, né? Ele dizia que não, porque como é que a gente vai ter um carro se a gente não trabalha, né? E aí a gente entendeu, depois de mais de 250, não é exagero, mais de 250 currículos enviados, a gente se deu conta que sem o carro ele não iria conseguir uma vaga externa do município, porque ninguém contrata, que o carro é uma coisa muito barata. Com um mês, dois de salário, tu compra um carro bom, com um meio mês de salário, tu consegue comprar um carro, sim, não tão bom, eu digo já com uma quilometragem mais elevada, 20 anos, 30 anos de uso, porém um carro que anda, um carro que se desloca, enfim, né? E no meio de toda essa demora, nós tivemos a gente alugou uma casa, a casa era mobiliada, aí 4 meses a máquina de lavar roupa estragou. Aí o Natan já tinha começado a trabalhar, né, numa empresa de solda,
Ele vinha com a roupa muito suja, a gente tinha que lavar as roupas. Eu lavava a roupa à mão, graças a Deus era verão, então só colocava na janela e secava, era rápido. E a gente ficou um tempo sem a máquina. Até que eu tive uma amiga que ela muito se aproximou de mim nesse período e ela disse: Eu vou te dar de presente a máquina. E eu acabei aceitando porque para nós ia fazer muita diferença e naquele momento a gente não ia gastar as nossas economias com a máquina. Então eu ganhei de presente de uma amiga muito especial. E, e que no passar, né, o Natan começou a trabalhar, começou a fazer o que, né, depois de 8 meses, né, ele chegou num cargo que começou a entrar dinheiro. Só que o meu sentimento, vocês imaginam assim, eu vim, né, com documentação conferida, com um ok já dado, já tinha me desfeito de todas as coisas que eu tinha, né, minha vida resumiu-se em 3 malas, 2 despachadas, eu digo, e uma de mão, e ao chegar aqui, embarga tudo isso. Então, as tuas economias estão indo, tua situação no país não está estabilizada, o que era para ser algo simples e fácil começa a ficar mais complexo. Começo a encaminhar a documentação aqui é muito lenta, para vocês terem uma noção, eu comecei a encaminhar em maio. Em outubro, eu tive um protocolo de atendimento com agendamento para final de maio desse ano. Então, não é um processo rápido, isso foi a primeira coisa que eu aprendi aqui, que as coisas acontecem no tempo que tem que ser. Que nós, querendo apressar um processo, a gente não vive aquele processo. Aí, tu pode até pensar como eu pensava na época, mas e o meu tempo de vida? Enquanto eu aguardo, eu não paro de viver. Enquanto eu aguardo, eu tô aqui fazendo vídeo, eu tô lendo, eu tô estudando, eu estou aperfeiçoando meus conhecimentos. Aqui estou no berço, né? Para mim que estudo qualidade de vida, estou no berço da qualidade de vida. Mas eu podia estar arrependida, sofrendo, chorando, deitada numa cama, não me motivando a fazer nada. Entende que a escolha do que tu vai fazer enquanto tu espera é muito importante e ela só é uma decisão tua. Só que não foi sempre assim. Lá atrás, quando começou toda essa história, quando a gente já estava aqui há 4 meses, 5 meses e as coisas não andavam e cada vez o processo burocrático era mais extenso, eu me irritava muito, eu me incomodava muito. E aí eu entendi que tudo aquilo que me irrita, tudo aquilo que me incomoda, está dentro de mim. E parece ser uma coisa simples. Ah, mas como é que tu não vai te incomodar com aquilo? Como outras pessoas às vezes não se incomodam. Eu entendi que tudo aquilo que eu reajo, tudo aquilo que eu estou reagindo, existe uma falha muito grande dentro de mim. É uma fraqueza minha. Por isso que eu reajo. Então, quanto mais reativos nós somos às coisas adversas que acontecem na nossa vida, nós temos ali um gatilho importante e fundamental para a gente analisar nosso respeito. Por que eu estou reagindo? O que tem ali dentro que está me incomodando? E foi esses questionamentos que eu comecei a me fazer. Mas antes disso, teve momentos que eu fiquei muito mal, eu não queria levantar da cama, eu passei por essa fase. Eu chorava muito, porque, sabe aquelas coisas que vêm as dores que a gente carrega ao longo da nossa vida. E neste momento eu tive uma pessoa que foi crucial na minha vida. Uma amiga muito especial que olhou para mim e disse assim, porque eu estava me achando fracassada, eu já não tinha mais emprego, já não tinha mais casa, já não tinha mais local, eu não tinha mais identidade. Eu já estava totalmente perdida de quem eu era, do que eu tinha que fazer, e eu não via sucesso ou glamour naquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu só via fracasso, medo, revolta, muita revolta interna, porque tudo eu reagia muito
E essa minha amiga, ela me olhou e ela disse assim: tu tem ideia da grandiosidade que tu é? Tu tem ideia do poder que tu tem e de como tu influencia as pessoas ao teu redor? Isso era uma coisa que eu nunca tinha enxergado. Eu tinha feedbacks positivos de diversas pessoas, mas eu achava aquilo uma coisa muito natural. E ela olhou para mim no momento mais assim, sabe aqueles fundinhos do poço que a gente diz? E às vezes o fundo do poço ele tem um alçapão, ele desce um pouquinho mais. A gente acha que chegou ali, daí acontece outra coisa, a gente dá mais uma afundada. Mas é dali que a gente recomeça. E essa amiga foi muito incisiva no que ela falou. Ela me fez enxergar o quanto eu estava fazendo ela mesmo olhar para possibilidades diferentes na vida dela. Que essa minha atitude, esses meus altos e baixos que eu dividia com ela, não eram fraquezas, ela nunca viu como fraqueza, ela disse como tu tem uma visão diferente para encarar as coisas que te acontecem. E ela me fez ver coisas que eu nunca tinha enxergado ao meu respeito. E quando isso começou a ficar consciente dentro de mim, eu comecei a perceber que diversas pessoas já tinham me falado, de uma forma diferente muitas vezes, mas que não tinha entrado. E aí, ao longo dos meses, dos dias, eu ouvia feedbacks de uma ou duas pessoas que falavam o quanto tal coisa foi comentado, foi importante, como eu inspiro, como eu faço a pessoa pensar de uma forma diferente. E esses vídeos começaram em função disso, de tanto eu ouvir, porque eu achava que era algo muito natural, que não tinha nada de especial, mas as pessoas acabavam falando, tu fala de uma forma que a gente faz pensar em nós. E neste momento eu cheguei na conclusão que todos nós temos isso. De alguma forma tu inspira alguém. Aquilo que tu faz está motivando alguém nesse exato momento. Às vezes tu precisa só ser lembrado disso. Às vezes tu precisa ouvir o que as pessoas ao teu lado falam. Mas saber ouvir a pessoa certa. Porque quando é crítica, quando é algo negativo, quando é algo que não é tão relevante, a gente dá mais importância, né? Aquela coisa, quando soa para algo que não é nada construtivo, a gente tende a dar importância. Como eu estava dando diversos comentários de pessoas que eu esperava talvez um pouco de apoio, e aí também é uma outra questão. Por que tu tá esperando de pessoas aquilo que tu tem dentro? Né? Por que tu acha que quem tem que te motivar é fulano, beltrano, né? A família muitas vezes. É você que precisa se motivar, porque só você está nessa jornada. Quando tu começa a entender o potencial que tu tem, a importância que tu tem no meio, aí tu vai me dizer, ah, mas eu não sou importante. Será? Se tu faltar no seu trabalho hoje, se tu faltar na sua família, se tu ficar ausente um período, sempre vai ter alguém que vai sentir tua falta. E eu também senti a responsabilidade que a gente tem nesse mundo. Que isso é muito importante. Assim como eu tenho essa responsabilidade, você também tem essa responsabilidade de fazer a diferença, de ser melhor, de evoluir no seu processo para melhorar o mundo que a gente vive. Porque quando uma pessoa só muda, isso eu falo nos meus treinamentos em empresas, né? Porque às vezes as empresas estão tão preocupadas em trabalhar a técnica, a venda, e esquecem de trabalhar as pessoas, esquecem de trabalhar o ser. Aí tu tem um ser lá que tá doente, que tá desanimado, que não dorme direito, que o intestino não funcionou legal, e que o intestino é uma base que trabalha todo o nosso corpo. Tu tá com uma pessoa que está cheia de técnicas e não transbordando, não conseguindo transbordar nada. Então isso é muito importante. Quando tu muda, todo o teu ao redor modifica. E isso é notável.
Faz o teste, muda qualquer atitude dentro da sua casa. Ao invés de reclamar, fale algo positivo. Ah, mas eu não tenho coisas positivas. Será que você não tem nada positivo para comentar? Do sol, do dia, de uma bênção, porque a gente recebe bênção todos os momentos. Isso eu percebi muito, que apesar do mundo parecer que estava desabando, era só o que eu conseguia ver, eu tinha inúmeras outras bênçãos que eu não estava olhando. Então a gente é responsável não só pelo aquilo que a gente pensa e sente, mas pelo meio que a gente vive. E quando a gente entende essa responsabilidade, a gente fica um pouco mais positivo, responsável. A gente assume a situação daquele ambiente, a energia daquele lugar, o que está transbordando do lugar onde a gente se encontra, como responsabilidade nossa também. Sempre tem alguém que se inspira em você. E sempre tem alguém que repete ou ouve aquilo que tu fala, que observa aquilo que tu faz e admira os teus resultados. Nem todos vão falar e não precisa. O que importa você saber é o que você carrega dentro. E isso ninguém te tira. E nunca é o que o outro faz. Tudo está dentro de você. É como você reage, é como você sente, é como você carrega aquilo que está acontecendo. Uma coisa que me ajudou muito na minha profissão, na minha vida, em todas as minhas escolhas, é que eu sempre agi com o coração. Indiferente do resultado, eu sempre agi com o coração. Eu sempre me coloquei no lugar de como eu gostaria que me tratasse. E eu trato a pessoa exatamente como eu gostaria de ser tratado. A pessoa nem sempre reage da melhor forma, mas isso não é um controle seu. Cada um reage com o que tem dentro. Quando tu tiver dúvidas das tuas escolhas, do que foi, de como foi, você vai remeter lá para o seu coração e você vai ter a certeza que fez a coisa certa. Porque nem sempre agir só pela razão vai te dar paz. Nem sempre a razão vai te trazer a tranquilidade e a certeza que você fez o melhor. Já no coração, a gente sente uma paz incrível. Mesmo que essa decisão, para mim, uma das decisões que eu tive, que eu agi com o coração, me custou anos da minha vida. Talvez tinha sido muito diferente, mais leve, mais vivida, só que este peso dessa decisão me trouxe hoje muitos aprendizados e que ninguém pode acrescentar esses aprendizados se não tivesse sido feito com amor. Então pensa com carinho nisso. Eu espero ter ajudado. Até o próximo.